Um dia você acorda sozinho, sem ninguém no mundo, o telefone não toca e o silêncio toma conta de tudo. Foi num dia assim que Dona Eneide começou a se desesperar, etc, etc, etc. Antônio Carlos Viana, eu li um trecho de um dos seus contos aqui. O que faz um conto ser um grande conto, um bom conto? Quando você termina e diz, esse conto aqui eu acertei, o que é que um conto tem que ter? Eu acho que o bom conto é aquele que o leitor não esquece. Não, porque você anotou isso, que a gente às vezes lê um livro de contos todinho, não lembra depois de nenhum conto. Você anotou isso? Por exemplo, qual dia, deixa eu ver se eu me lembro de um conto bom. Aí você, sabe, não fica nada na sua cabeça, né? Aí eu acho o seguinte, que o conto é aquele que, bom, é aquele que bate no leitor e fica, sabe? Independente da técnica ou, sei lá, da sua, assim, do seu, não interessa a palavra, do seu, agora me faltou a palavra. Assim, do seu trabalho, né? Quer dizer, é aquele que cala fundo no leitor, né? Agora, claro que para isso você tem que saber trabalhar os elementos, a linguagem, né? O Mário de Andrade, ele dizia isso, né? Que o bom conto é aquele que você acaba e fica olhando assim, com o olhar perdido no horizonte. Eu acho bem interessante isso, né? Sabe? Você fica olhando, pensando, como é que o cara escreveu isso, né? Como é que ele pensou, será que aconteceu? Então acho que se não houvesse momento de reflexão no fim do conto, eu acho que o conto não se realizou, sabe? E do meu ponto de vista, quer dizer, eu acho que o autor é a pior pessoa a dizer se o conto é bom ou ruim. Por isso a tua dificuldade, né? Eu tenho muita dificuldade realmente de escolher, por isso que eu tenho esses 4 leitores que estão aí, a quem eu agradeço, né? Porque, por mim, se não fosse Paulo Henriques, eu acho que esse livro não teria saído, sabe? Se não fosse sabe, aquele martelar dele, rapaz, tá bom, sabe? E eu, claro, todo mundo confia na opinião dele, né? Um cara que é um grande poeta. Sim, um grande poeta, uma grande figura. Um grande tradutor, professor, sabe? tradutor extraordinário. Então tudo que ele disse pra mim tá certo, não contesto. E quer dizer, se não fosse ele, depois André, depois mais 2 pessoas que leram, eu estaria com a chuteira pendurada já, sabe? Aí é o seguinte, é porque eu tenho o hábito, tinha, né? Agora não, que eu tô sem escrever, por causa das minhas costas. Dói muito. Agora não tá doendo não. Mas eu tenho o hábito de escrever todo dia, a manhã toda. Aí eu tenho um arquivo, eu acho que dá pra fazer mais 2 ou 3 livros, sabe? Então na hora que eu pegar assim, que eu voltar dessa doença, espero, né? Acho que dá pra escrever mais uns 2, sabe? É o material que eu tenho. Porque aí tinha contos aí que eu só tinha a primeira frase, sabe? Esse mesmo, Muralha da China, que é o primeiro. Deixa eu dar licença aqui. Não. Essa frase um dia veio na minha cabeça, eu copiei e deixei pra lá, né? É assim: nossa mãe tem avisado, façam de conta que Lelo ainda está vivo. Converse com Dona Irene, fiquem como se ele fosse chegar e que vocês foram lá só para brincar com ele. Nossa Senhora. Até me arrepio. Como que você não vai para a próxima frase? Como que você não vai para a próxima? Quem é o quê? Quem que está falando? Quem é que essa pessoa que faça de conta que está vivo? Aí eu parei, escrevi essa frase e deixei lá no computador, sabe, amornando, vamos dizer assim. Amornando. Aí um dia eu voltei para a frase e aí o conto continuou sozinho, sabe? Praticamente, assim, aí veio a história toda. Sabe? Parece que o conto vai sendo escrito na gente em algum lugar, né? A frase Verdade. estava lá, mas parece que em algum lugar isso Algum lugar estava sendo escrito e na hora que você vai, porque ele já vem mesmo. porque não adianta você ficar forçando, eu não forço, sabe? Esse das lagartas mesmo, que terminou sendo o título, né, do livro, era um conto no qual eu não fazia fé. Não fazia mesmo. Não fazia fé. Não. Porque eu ia para eu cheguei ao final de contas é sempre, você sabe disso, é problemático, né? Se você não fecha bem, o conto acabou, né? Morreu, não tem valor nenhum. E esse das lagartas, eu ia para um lado, ia para o outro, sabe? Aí ficava um negócio muito infantil, entende? Aí tem que botar alguma coisa que o conto seja, que ele cresça, né? Aí geralmente quem faz o conto se tornar adulto é o sexo. Verdade. Tava muito infantil, Tava você infantil. disse, deixa eu colocar sexo nesse negócio. Uma pitada de sexo sempre melhor. Em tudo, né? Aí eu digo, essa tia Marluce deles, tem algum lugar
tem a ver alguma coisa com a história, sabe? Ela é muito carola, disse que não matava nem uma formiga, né? Digo, aí tem, aí tem. Aí tem coisa. Aí tem. E tinha mesmo. E tinha mesmo. Não, nem vou lhe dizer para não perder o gosto, sabe? Para você não... Como é que começa esse conto aí? Mas quanto mais forte o livro se chama Cara de Boneca, eu acho. Cara De boneca. Gente mata lagartas. As lagartas nunca foram tantas como naquele ano. Elas chegavam anunciando o verão. Diziam que, quando eram muitas, o verão seria muito quente e os cajus mais doces. Eram lagartas de uma cor intensa, de um castanho que nunca vi. Gordas, bem gordas. E Laércio, o filho de Laurentino, caseiro de tia Marluce, as estourava com o pé, fazendo um ploque que me incomodava. Aí depois, tia Marluce, com sua alma de santa, não gostava de matar nada. Ela contava que havia na Índia uma seita em que as pessoas não faziam mal nem uma formiga. Quando andavam pelas estradas, iam varrendo o chão à sua frente com uma vassourinha para não pisar em nenhum inseto. Ela não fazia isso porque não vivia na Índia, mas se vivesse, acho que faria. Ela dizia que lagarta também era vida, cobra também era vida, e como vida deviam ser respeitadas, mesmo que dessem nojo e medo na gente. Mas aí a história vai adiante. E a história vai adiante, a gente fica aqui sem fôlego e a gente quer saber dessa Marluce das lagartas. Eita, Antônio Carlos Viana, você é parada. Antônio, você estava falando do Paulo Henriques Brito, né? Essa coisa dos companheiros literários. E você também, quem foi muito importante para a tua trajetória foi Humberto Werneck, não é? Verdade. Acenda a luz, por favor. Aqui, vem aqui. Estamos acendendo a luz, acendendo a luz. Obrigado. Já chegou a luz. Não, a minha história é interessante, né? Aqui, porque eu já tive para desistir de ser escritor, acho que umas 5 vezes na vida. Nunca consegui. E hoje também tem André, que foi para aquela história, que foi trabalhar no Rio, na Playboy, né? Sim. Estagiário na Playboy. Aí levou meus livrinhos para ele. Para Humberto Werneck. Não, levou para mostrar alguém. Pra mostrar alguém. Aí calhou de ser Humberto Werneck. Aí Humberto Werneck gostou. Aí foi ele que me abriu as portas da companhia. Sim. Sabe? Passou para Marta. Aí a Marta, não me esqueço disso, ela me ligou dizendo: você alguma vez na vida mandou um livro pra gente? Eu disse: não. Se eu tivesse mandado, talvez tivesse sido aprovado, né? Eu não tinha confiança de que, assim, esperança de que uma editora, uma companhia, fosse querer ler meus contos. Eu achava que não ia chamar a atenção de ninguém. Eu falo isso honestamente mesmo. Aí depois disso aí as portas se abriram totalmente. Totalmente. Tem que ter uma boa editora por trás. Não adianta. Você mesmo publicava, você tinha umas publicações que você mesmo fazia, não era? Não tinha isso? Não. Publicado antes? Com Não, eu publiquei antes. Não, até que. Editora pequena? Não tinha Editora isso? pequena, Era A primeira isso. foi pela Cátedra, já morreu há muito tempo. Ali a edição foi paga realmente. Sim. Mas depois a minha orientadora Regina Zilberman, lá do Rio Grande do Sul, ela conseguiu a Ocitec. Sim. Aí já não paguei mais. Aí no terceiro livro eu ganhei um prêmio lá no Rio Grande do Sul. Aí eles publicaram. Mal. Mas publicaram. Aí depois veio a companhia. Aí pronto. E depois Mas no terceiro livro, quando eu vi o resultado dele tão mal feito, eu digo, desisto, sabe? Não queria mais. Mas aí parece que sei lá o que é, né? Se é o destino. se qualquer destino, coisa, saber. Não sei o que é. Ser escritor é uma maldição ou é uma bênção? Tô mais com Clarice Lispector, é uma maldição. Porque a gente sofre, né? Não sei se você sofre. Você tem cara de quem não sofre, não. Mas sofre, né? Sofre sim. Não, mas esse livro, até vou dizer a verdade, ele não foi sofrido como os outros, sabe? Porque ele estava pronto sem eu saber. Mas se eu fosse começar eu sozinho a retrabalhar, sabe? Achar que quando estava, eu sempre acho que falta alguma coisa, né? Mesmo depois de publicado. Eu olho assim e digo, essa palavra devia ser outra, sabe? Aí eu acho que ele não teria saído com tanta rapidez. Porque menos de um ano ele saiu. Mas eu acho que é uma maldição no sentido que você não sossega, né? Você não sossega quando está escrevendo, não sossega quando está burilando, que é pior ainda, né? Quando você está procurando as palavras exatas. E depois, de pronto, é pior. Se você encontra uma mínima vírgula, você sofre a noite toda. Eu sofro. Uma vírgula faz o escritor sofrer, perder o sono, não é, Antônio? Faz.
Você fica o quê? Tá, meu Deus, essa vírgula tá Uma errada. vírgula, um gerúndio. Um gerúndio. Um gerúndio, né? É um Mal só. colocado, né? Mas às vezes por isso que eu acho que você tem que ter uns 4 leitores, como eu tenho, sabe? Exigentes, né? Assim, que vão lá e dizem, olha, aqui tá ruim, aqui não tá bom. Porque se você dá pra uma pessoa que é seu fã, ele não vai ver. Não é verdade? Aí eu confio justamente nesses 4 leitores que estão aqui no final. Aqui, tá dizendo, agradecimentos. Botei assim no final. Agradecimentos especiais aos meus 4 leitores críticos, sem os quais este livro não existiria. André Viana, Ana Maria Vasconcelos de Paula, Maruzi Reis, Paulo Henrique Brito. Porque os 4 têm coragem de me dizer, sabe? Mas esse conto não tá bom não, sabe? Esse conto tá ruim. Isso aqui no final não me convenceu. E eu obedeço cegamente. Não discuto. Tá ruim, tá ruim. Eu acho que o leitor é o nosso termômetro. Você não acha? Sim, claro. Que tem essas pessoas são Então, seus interlocutores, eu acho né? assim, o escritor que se acha já dono de si, que tudo que eu escrevo é bom, é meio perigoso, sabe? Concordo. Porque ele vai cair em erros que ele mesmo não vai ver, sabe? Aí eu acho que... Aí quando eu quero, às vezes me aborrecer não, perder o som, né? Eu digo, não, os 4 leram, né?